Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vicky do Jogando o Livro pela Capa e estamos aqui para mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá? Solta a vinheta! E hoje a gente vai falar sobre esse filme novo original da Netflix chamado Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, ou I'm Thinking of Ending Things, dirigido pelo Charlie Kaufman. Quem conhece o Charlie Kaufman sabe que ele faz uns filmes bem surrealistas assim, tipo O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças com Jim Carrey. Então, tipo, se você conhece o trabalho do diretor, você com certeza vai entender que nenhum dos filmes dele é exatamente assim. Todos têm uma mensagem subjetiva, assim como o próprio livro também. É um livro confuso, é um filme também confuso, só que existem alguns truques pra você entender melhor. Eu falei ontem, tipo, lá no grupo do Dia de Cinefilia, naqueles meus devaneios de madrugada, né? Todo mundo tem aquele devaneio um pouquinho antes de dormir, que eu parei pra pensar, meu, esse livro e esse filme são a mesma coisa que Divertidamente. Mas deve estar pensando, tipo, o que tem a ver Divertidamente com Estou Pensando em Acabar com Tudo? Pode parecer uma comparação meio besta. E assim, eu li esse livro em 2016, quando foi lançado, né? Eu adoro esses tipos de livros de, assim, thriller psicológico, terror psicológico, e eu tava muito animada pra ler. Eu não achei o livro em casa, faz muito tempo que eu não acho ele, acho que desde aquela época eu mudei algumas coisas em casa, então eu não consigo encontrar de jeito nenhum o livro, senão eu ia estar mostrando aqui a capinha pra vocês, que a minha versão é a versão americana, né, original. E eu tava bem, tipo assim, é um livro que ele realmente mexeu com a minha cabeça na época, me fez pensar. E até hoje, né, 2020, eu ainda me paro pensando e perguntando sobre as coisas que eu li nesse livro. Não é um livro que eu leria de novo, ou até leria de novo com outros entendimentos, mas eu não costumo reler livros. Eu leio uma vez e esse livro fica na minha cabeça. Então assim, eu não quero enrolar muito, né, mas eu quero logo no início falar que esse vídeo ele não vai ser muito demorado, mais demorado do que o filme Impossível, né, gente? Ele é bem devagar mesmo, mas assim, eu quero explicar logo no começo que eu vou falar muitos spoilers, tanto do filme quanto do livro. Então se você não quer ver spoilers, eu peço que você não assista mais o vídeo a partir de agora, porque eu vou começar a fazer vários spoilers, principalmente sobre o livro também, sobre as diferenças, e também eu tenho um aviso de, né, gatilho, de trigger warnings, porque a gente vai falar sobre depressão e suicídio, que são dois temas principais, tanto do livro quanto do filme, mais nítidos no livro, né, mas a gente vai falar sobre esse tema, e nem sempre as pessoas elas têm tipo estômago, ou, né, pra poder ver esse tema. Então, eu já aviso logo agora, tá bom? E é isso aí, vamos lá. Essa história, assim, tem algumas diferenças bem nítidas, tanto do livro quanto do filme. Eu vou dar uma misturadinha aqui, eu vou falar sobre o livro primeiro e depois a gente passa pro filme. Eu vou intercalar as informações, tudo bem? Então vamos lá. O livro, ele tem esse tom, assim, bem mais sombrio, né, do que o filme. E assim, o livro, ele tem vários truques, porque, por exemplo, na história a gente tem a namorada do Jake, que nunca é dito o nome dela, e a gente tem o Jake. A gente só conhece esses personagens. E basicamente tudo que a gente vê se passando na história, a gente só vê o ponto de vista da namorada ou o ponto de vista do Jake. Então, eu não vou falar só do livro nem só do filme. Eu vou misturar, né, intercalar os dois, porque eu quero também traçar vários paralelos para vocês entenderem as diferenças, né, porque é bem legal. E assim, o livro, né, Estou Pensando em Acabar com Tudo, eu vejo como um thriller psicológico. O filme eu também vejo como um thriller psicológico, com a diferença de que eu vejo o livro mais como um pouco terror, né, do que o próprio filme. O filme a gente vê com uma carga dramática maior, principalmente por causa das atuações, que cá entre nós estão impecáveis de verdade. E vamos lá. O livro, ele é assim, no livro a gente nunca sabe o nome de verdade da namorada, e a gente sabe que existe o Jake, que é o nosso protagonista. O tempo todo a gente acha que a protagonista é a menina, mas ela nem tem nome. E assim, aos poucos a gente começa a entender que o protagonista de verdade é o Jake, né? É agora que a gente começa a entrar um pouquinho em território de spoilers. No livro, a namorada não tem nome.
No filme, a namorada tem tipo 4 nomes diferentes. Então a gente começa a perceber que tem alguma coisa estranha. Tipo assim, toda a atmosfera do livro e do filme, ela é bem surrealista, sabe? Ela tem uma coisa de tipo, será que é um sonho? Será que é realidade? Será que são lembranças? E assim, um dos trunfos e truques do livro que quase ninguém na época que leu entendeu é que o diálogo importante do livro estava em itálico. Quando você percebe que o diálogo que realmente a gente vai perceber que realmente é alguém de fora, são esses diálogos em itálico. Então, quando você está lendo o livro da primeira vez, você percebe o itálico e você fala, mas que porcaria é essa que o pessoal tá falando nada a ver com nada no meio de um diálogo da namorada, né, com o Jake. Então, conforme você vai chegando perto do final do livro, começa a fazer muito sentido. Então, se você pegar o livro para ler agora, se você se interessou pela Netflix, ou se você acha que o livro vai ser mais legal, eu recomendo que você preste bem atenção nos diálogos em itálico. Não deixe eles para trás, não ignore, porque lá pro final eles vão fazer todo sentido e basicamente eles vão entregar a trama toda de bandeja pra você. Mas pra você entender de verdade o livro e até o filme mesmo, que tem vários sinais, você precisa ler esse diálogo, e no filme você precisa prestar atenção em ações de personagens de fora. Aquela atriz do filme que aparece, né, do zelador assistindo, por exemplo, você tem que prestar atenção nesses personagens secundários. Eles são mais importantes. Não mais importantes que o Jake, mas assim, pra você entender o fio da meada, você precisa prestar atenção nesses diálogos ou nessas aparições desses personagens micro. E vamos lá, agora a gente entra no território de spoiler mesmo, de verdade, que eu não quero enrolar. O filme ele é bem lento, de verdade, mas ele precisa ser. Vocês vão entender daqui a pouco por que o livro precisa ser lento e por que a gente está falando de divertidamentes, como eu falei, né? Então, por que o livro é divertidamente e divertidamente também tem a ver com o livro e com o filme? Porque basicamente, gente, o grande plot dessa história é que a gente tá vendo tudo se passando na cabeça de uma pessoa só. Absolutamente tudo que a gente vê no filme, todos os personagens são o Jake, todos. Ele é o Jake, a namorada é o Jake, os pais são o Jake, as moças da sorveteria são o Jake, o zelador é o Jake. Por isso que eu falo que é interessante a gente ver, porque ao mesmo tempo no livro em que o zelador é o personagem de fundo ali, aquele idoso, que a gente não sabe o que tá fazendo lá, a gente percebe bem mais no filme que a gente tá passando por memórias ou por um mundo criado por esse idoso. Mesmo porque os diálogos se misturam, os momentos se misturam pra caramba. Quando ele tá falando daquela peça de Oklahoma, né? A gente vê que o próprio Jake idoso, o zelador, ele tá vendo a peça. A gente até pensa em alguma coisa creepy. Eu vou dizer que no livro a gente começa pensando que o Jake é um serial killer. Dá essa impressão, porque é muito esquisito a forma que ele trata a namorada, idealizando a namorada perfeita, sabe? A gente acha bem estranho, mas quando a gente percebe que ele é todos os personagens, criando toda uma narrativa na cabeça dele, tudo começa a fazer muito mais sentido. E aí você fala, mas Vicky, como que ele pode ter criado um mundo tão complexo com sorveteria e tudo mais? Então, gente, a mente humana ela é extremamente complexa. A gente consegue criar várias realidades na nossa cabeça. A gente consegue juntar, misturar lembranças com coisas que a gente gostaria que acontecessem, e tudo isso se transforma em sonhos. No caso do Jake, a gente tá vendo devaneios, né? Sim, todos os personagens são o Jake. Como que a gente percebe isso? A gente percebe como a gente vê, todos eles têm o mesmo movimento quando eles sentam na mesa, né, todos juntos. No filme, principalmente, a gente consegue visualizar melhor. A gente vê que todos eles têm o mesmo tique do pescoço. A gente percebe feridas no pé do pai, ou na cabeça do pai também, no pé da mãe, que são muito parecidos com os ferimentos que o Jake tem, que também são parecidos com os ferimentos que a moça da sorveteria tem. Então, o que a gente está observando, na verdade, são memórias, devaneios e idealizações do nosso protagonista, que é o Jake. O Jake, protagonista, na verdade, é o velhinho lá, é o zelador que está limpando a escola. E assim,
O próprio título do filme é um baita spoiler, porque ele chama Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Eu vejo o livro como uma carta de suicídio, como uma carta de despedida de uma pessoa que rebusca na memória dela motivos para ela continuar aqui. Só que ele não encontra. Ele tenta rebuscar momentos, ele tenta se idealizar a namorada dele, tanto que no filme ele fala 3, 4 nomes diferentes para a mesma mulher, e a cada cena eles mudam de personalidade, nome e de roupa. Isso faz muito sentido. São pedaços, né, fragmentos de memória. E a lentidão do filme tem muito a ver com isso. Quando uma pessoa ela tem depressão, ela tem esses dois problemas. O tempo ele passa um pouco mais devagar e ela também tem lapsos de memória. Ela esquece das coisas muito fácil. Eu não sou psicóloga, mas eu sei disso porque eu leio bastante sobre isso. Principalmente eu li muito sobre isso depois de ler o livro lá em 2016. Ele tem esses lapsos de memória. A história do Alzheimer, a gente pode pegar que o pai dele tinha, e a gente sabe que Alzheimer costuma ser hereditário na família, que é bem triste. Então a gente começa a perceber um cara, né, um idoso já, tentando recolecionar pedaços, fragmentos de memória de coisas que ele gostaria que tivesse acontecido. Eu tenho certeza que ele nunca teve uma namorada, mesmo porque a namorada no filme e no livro é ele mesmo, né? Todos são os divertidamente dele lá, personalidade diferente. A namorada, acho que ela é a idealização de que ele queria ser, do que ele gostaria de ser, um grande cientista, um cara criativo, artista, pintor. Então ele era uma pessoa extremamente importante na cabeça dele, né? Só que talvez para a sociedade ele não era tanto. Então ele começa a tentar rebuscar esse significado, criar uma fantasia na cabeça dele, dando uma importância que ele mesmo não tinha na sociedade. Ele era só o zelador, invisível. E isso é dito ao longo do filme e do livro, a gente consegue perceber isso, tipo, sabe, as pessoas, ele é invisível, ele tá lá, ele tá trabalhando, mas, tipo, qual é o impacto dele? Então isso começa a pesar muito. No livro fica bem mais nítido isso, a gente começa a perceber que ele está questionando. A gente tem a questão da sexualidade também, sim. Quando o Jake começa no filme a falar, por exemplo, de musicais, ele começa a nomear e fala, não, eu não sei nada de musical, só sei de Oklahoma, e ele começa a falar vários musicais, assim, até novos. Então ele é um cara que sabe muito de musical, e a gente percebe que musical, assim, a gente vai falar de novo de queer codes em filmes e literatura, como eu falei em vídeos anteriores. Musicais, tipo, o fato de um homem ser ligado a musicais sempre foi visto como queer code para homem gay, só que no armário. Because Broadway has never been broader. It's not just for gays anymore. If you feel like someone that this world excludes, it's no longer only for dudes who like dudes. Attention every reader, you're invited to the theater. It's not just for gays anymore. Escondido, guardado em um quartinho. Como a gente viu esse quartinho, a gente vê de novo esse quartinho do Jake no filme. Então a gente percebe que assim, tudo eles vão jogando pra falar que é um homem perturbado, é um homem que ele tem muitas dúvidas, ele se questiona muito sobre a sexualidade dele, tanto que a gente vê momentos de homofobia, tipo, saindo ou da boca do pai dele ou saindo da namorada. Então pode ser homofobia internalizada dele mesmo, por isso que ele ficava idealizando uma namorada. Então a gente tem tantos temas que a gente consegue puxar desse livro. Eu chamo ele de obra de arte porque assim, ele pode ser chato para muitos, muita gente não vai entender nem o livro nem o filme, mas ele plantou aquela sementinha. São várias questões existenciais de uma pessoa extremamente triste e depressiva que está tentando buscar um significado na vida, de tudo que ela fez, das coisas que ela gostava. Tanto que o final da vida dele termina com um musical. Ele conseguiu fazer o sonho dele, que era fazer um musical. E aquele balé maravilhoso do finalzinho do filme é um balé, é uma adaptação de balé do Oklahoma, que era aquela peça, né, musical favorito dele. Então a gente começa a perceber que tudo se passa na cabeça dele a partir desse momento. A gente só tá vendo fragmentos de memória. Uma hora a gente vê o cachorro balançando a cabeça, outra hora a gente vê no quarto que tem uma urna com as cinzas do cachorro. Então o cachorro já morreu. Tem uma hora que os pais do Jake falam, ai, quando você fez 50 anos. Então a gente já percebe que o Jake não é novo. Ele tá tentando coletar memórias, sabe? Pra tentar justificar a existência dele.
No livro é muito mais triste, ele não consegue justificar. E assim, ele percebe que ele é a mesma coisa que a namorada quando a namorada invade a escola, né, pra procurar ele. Que ele realmente se suicida, não vou falar a forma porque é bem gráfico, mas é bem triste. E a partir daí a gente começa a ver aquelas pessoas dos diálogos em itálico, que elas começam a narrar e imaginar o que foi a história desse homem, que ele é encontrado morto, né, o zelador, com um diário. E no diário está escrito tudo isso que a gente vê no filme e no livro. E no filme a gente vê que ele tipo fica pelado e ele morre congelado. É um final diferente, sim, o diretor ele justificou esse final, o escritor também, ele gostou dessa solução diferente. E assim, não é um filme pra todos, como eu falei, tem muita mensagem subjetiva, subliminar, muito surrealismo misturado com realidade, mas fica bem melhor e mais fácil de entender quando você entende que tudo se passa na cabeça de uma pessoa, um mundo inteiro criado, né, tipo, todas as personalidades, a depressão, a felicidade, o orgulho, todos eles estão representados nesses vários personagens, são pai, mãe, namorada e o próprio Jake e o zelador, no fim das contas. E é isso, gente, esse vídeo foi bem curto, eu quis só fazer esse compilado pra ver se ficaria melhor de entender, né, o filme pra vocês. Eu entendi dessa forma, tanto o livro quanto o filme. Eu gostei, mas eu digo que não é pra todos, porque é um filme bem lento. Mas a gente entra naquela história, tinha que ser lento, porque pra pessoa tomar uma decisão assim de tipo, eu quero acabar com tudo, um filme começa a passar na cabeça dela. E foi isso que a gente viu nesse filme. Então a minha nota pra esse filme é literalmente 9. Eu dou 9 só por causa de algumas mudanças que eu não curti muito, mas algumas outras mudanças eu gostei. E é isso, eu achei isso desse filme. Me contem aí se vocês entenderam agora um pouquinho mais do que eu tentei explicar. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!